A Lei Complementar número 135/2010, ou Lei da Ficha Limpa, está completando 4 anos e pela primeira vez será aplicada em eleições gerais no Brasil. Confira na reportagem. Primeira vez na história do Brasil que a Lei da Ficha Limpa vai atuar sobre uma eleição geral. O que deve mudar nesse sentido? Bom, a Lei da Ficha Limpa ela inovou o nosso ordenamento jurídico. Pessoas que antes poderiam se candidatar, hoje, em virtude da incidência dessa lei, que alterou o processo eleitoral, não poderão mais receber o voto. Isso é o que a gente chama no direito eleitoral de inelegibilidade, ou seja, aquela pessoa não está apta a receber o voto. No que ela inovou, basicamente? Ela excepcionou o que a gente, até no direito penal, se considera o princípio da presunção de inocência, ou seja, não se precisa aguardar que um determinado processo contra aquele cidadão que resolveu se candidatar chegue a ter o seu trânsito em julgado, ou seja, que chegue até a última instância e que se declare aquela pessoa como culpada. Hoje, a grosso modo, para a Lei da Ficha Limpa, uma condenação por um órgão colegiado, ainda que não transitado em julgado, já é suficiente para barrar aquele candidato, para que ele não vá até as urnas e possa receber votos dos candidatos. O avanço é muito grande porque sabe-se que o processo penal e todos os outros processos punitivos são muito demorados no nosso país, e isso avança de forma bastante significativa em proveito da democracia. Nas eleições passadas houve uma controvérsia se ela já estaria valendo ou ainda não, só em algumas partes. Dessa vez ela está totalmente em vigor. Isso, em termos de eleição geral, essa que nós estamos tendo nesse ano, ela está em toda a sua plenitude como válida. Questionamentos que ocorreram, se aguardou o Supremo Tribunal dirimir algumas dúvidas, então hoje já se sabe no que ela atua e no que ela não atua plenamente. Quem são os cidadãos que não podem, então, de acordo com a Ficha Limpa, ser candidatos? São várias hipóteses, né? É um rol bastante extenso que consta da Lei Complementar número 64, que foi atualizado pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135. Eu poderia aqui enumerar algumas situações mais palpáveis, né, sensíveis. Por exemplo, criou-se um prazo de 8 anos de inelegibilidade em que aquela pessoa que restou condenada por uma sanção criminal, se esse determinado candidato no passado foi condenado por um abuso de apropriação de recursos, desvio de recursos, no momento em que ele cumprir a pena, ele ainda vai ter a partir dali mais 8 anos de inelegibilidade, ou seja, se ampliou bastante os efeitos que antigamente ficavam restritos enquanto aquela condenação tinha vigência por resultar em suspensão dos direitos políticos. Hoje vai além disso, depois mesmo de se reconhecer do cumprimento da pena, passam-se mais 8 anos. Condenações, por exemplo, por ato de improbidade administrativa, reconhecidas por um órgão colegiado, ou seja, por tribunais, em que não é só uma condenação por ato de improbidade, mas que tenha sido doloso, ou seja, intencional, que o agente público que cometeu esse ato de improbidade tenha se enriquecido ilicitamente e que com isso também tenha ensejado dano ao patrimônio público, essas pessoas também estarão inelegíveis por esse prazo de 8 anos. Há um rol de pessoas que tiverem sido expulsas da sua categoria profissional pelos órgãos de classe, também estarão inelegíveis por 8 anos seguidos. Há um rol bastante extenso e foi um considerável avanço. Condenações até da própria Justiça Eleitoral em abuso de poder político, econômico, todos eles também, quando reconhecidos por um órgão colegiado, no caso, no mínimo de um tribunal, por exemplo, poderá ensejar a inelegibilidade dessas pessoas. Um avanço grande. Hoje em dia eu diria que precisamos trabalhar na implementação dela. Eu digo em que ponto? Ainda não há um sistema de ferramentas de informática para colher esses dados. O processo eleitoral prevê um prazo de 5 dias após a publicação do edital dos registros para que possam ser impugnados com base nessa lei, inclusive. E não há hoje ainda uma ferramenta eletrônica que pegue todos esses dados de todos os tribunais do país para que possa, nesses 5 dias, você bem exercer a fiscalização desses atos. Em que pese isso não ocorra, nós tentamos, através de diversas pesquisas e em cadastro que o próprio Ministério Público criou também para facilitar essa pesquisa.
Mas o nosso grande desafio hoje é implementar um sistema que possa controlar essas informações, sobretudo aquelas proferidas pelo judiciário. Porque normalmente esses dados eles estão registrados após o trânsito em julgado e agora inovou-se a situação da condenação parcial, vamos dizer assim, a nível de tribunal, ela já é válida. E aquele sistema clássico de demonstração por certidões de que a pessoa não foi condenada não vale mais. Então é esse desafio que nós estamos tendo hoje. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!